teu ventre. Irmão, nós temos que aprender uma coisa interessante, né? Que o Espírito Santo ensina a gente a lidar com aquilo que é desconhecido, né? A Rebeca que está na situação, ela está passando muito mal por causa da gestação. Ela vai ter 2 filhos, né? E ela não está entendendo aquela situação, o negócio está meio estranho para ela. O que ela faz? Ela vai orar a Deus. Porque aquilo está estranho, ela vai orar a Deus. Tem coisa que a gente não fala. Tem coisa que a gente fica quieto, a gente só ora. Né? Ninguém podia explicar para ela o que estava passando dentro dela. A única pessoa que poderia explicar para ela era Deus. Então ela foi perguntar para Deus: por que eu sou assim? E o que aconteceu? E Deus respondeu: porque 2 nações vão nascer do seu ventre. Então a gente tem uma época na vida que a gente tem que orar a Deus para a gente aprender a lidar com as coisas estranhas. Senão a gente fica paralisado pelo inimigo. A gente fica ansioso com as coisas, porque Deus quer ensinar a gente a lidar com aquilo que é estranho. Então, para ela era uma situação estranha, uma situação nova. Ela não sabia lidar com aquilo. Então ela vai perguntar para quem? Ela vai perguntar para Deus. Quando a gente está vendo uma coisa estranha, a gente tem que orar. Tem coisa que a gente não fala, tem coisa que a gente não se mete, tem coisa que a gente só olha e ora. No meio da nossa oração, Deus pode dar uma palavra rema para a gente ajudar a resolver aquela situação. Né? Mas primeiro nós temos que orar, temos que aprender a lidar com a coisa estranha. Então a Rebeca, os filhos lutavam dentro dela, ela não sabia o que estava acontecendo. E ela foi perguntar para Deus, e Deus respondeu exatamente para ela o que estava acontecendo. Então, quando tem alguma coisa estranha, a gente ora, se está meio estranho, a gente ora para Deus dar o discernimento, para Deus dar a palavra, né? Para Deus mostrar um caminho, ou para a gente resolver com pessoas, ou é um projeto, alguma coisa que a gente vê assim, está muito estranho. E a gente tem que aprender a lidar com o estranho, porque muitas vezes coisas estranhas vão acontecer na vida da gente. Por isso nós temos Deus para clamar, para a gente aprender, o Espírito Santo ensinar a gente a lidar com coisas estranhas. O 1 Pedro 4, 12 e 13, ele diz assim, 1 Pedro 4, 12 e 13: amados, não estranheis, para a gente estar mais acostumado, né? Não estranha, a gente deve estar mais familiarizado com lutas também. Quem não se prepara para a luta, só para bênção, no dia da luta não aguenta. A pessoa não está familiarizada com lutas, é só com bênção, com bênção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Então, às vezes, vem uma coisa na nossa vida, um fogo ardente. É uma coisa estranha, mas Deus pede para a gente não estranhar aquilo, para a gente estar mais acostumado com aquilo. O nosso teste, a nossa prova. Ver se nós vamos conseguir se alegrar com aquilo, confiar em Deus. Deus prova para ver que tipo de fé nós temos, se nós crescemos ou não, tanto nós crescemos. Então, amados, não estranheis o ardente prova que vem sobre vós, da prova vem ardendo. A prova vem a prova de fogo. Ele fala, não estranha isso, né? Prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então tem coisa na nossa vida que é estranha. E que a gente faz? Entra em desespero, entra em pânico, sai correndo por aí. Não, nós vamos orar. Ó Deus, isso aqui está estranho, mas eu quero colocar na sua presença. Colocou o estranho na presença de Deus, pronto, Deus vai resolver. Colocou lá o estranho, aquilo que é estranho na presença de Deus, Deus vai resolver. Ah, Senhor, eu estou grávida aqui, mas não estou entendendo. Aí Deus falou com ela o que era. O Pedro aqui fala, amados, não estranheis a ardente prova que vem entre vós. Ou seja, devemos estar mais preparados para as provas. Senão nós vamos reclamar, vamos ficar tristes, vamos murmurar. Deus sabe que nós somos humanos, sabe, mas Deus quer nos dar uma condição espiritual melhor, maior, com qualidade, que a gente aprenda a se alegrar mesmo quando a prova é estranha. Como é que a gente aprende isso? Quando a gente busca Deus. Quando o negócio está estranho, vamos buscar Deus, né? Que a prova que vem sobre vós, para você entrar, como se alguma coisa vos acontecesse, estranha vos acontecesse. Aí no meio de uma coisa tão estranha, o que Deus quer? Que a gente se alegra. Alegrai-vos. É quase, humanamente falando, é impossível. Mas se a gente estiver embaixo do poder do Espírito Santo, com a mente renovada, no dia da coisa estranha nós vamos se alegrar. Por quê? Porque nós vamos confiar, nós temos esperança que Deus está no controle de tudo. Mesmo estranho, Deus está no controle.
Mesmo parecendo tudo estranho aos nossos olhos, Deus está no controle de tudo, né? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei e vos alegrei. Então o que o Espírito Santo quer? Maltratar a gente, punir a gente? Não, ele quer que a gente se alegre no meio das provas. É possível, humanamente falando, é impossível. Mas embaixo da unção do Espírito Santo nós podemos se alegrar mesmo no dia das provas. Até porque Jesus falou, minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz do mundo é uma, e a paz que Jesus deu para nós é especial. Nós podemos essa paz no dia da prova. Mas o negócio está estranho, o negócio está difícil, o negócio está complicado. Para quem não ora vai se perder no meio da prova. Se a gente orar, nós não vamos se perder. Deus vai dar uma solução. E a solução às vezes não é aquilo que eu quero, é o que Deus quer. Mas qualquer solução que Deus quer, que parece estranha, vai trazer alegria para o nosso coração. Então, no meio da prova, ardente prova, alegrai-vos. Parece que Deus pede coisa para a gente que é impossível. Como é que eu vou se alegrar no meio de uma prova dessa? Mas Ele manda a gente se alegrar. E esse alegrar aqui, a gente demonstra confiança. Senhor, estou aqui numa prova, mas eu vou me alegrar, porque eu estou confiando no Senhor. Estou aqui acreditando no Senhor, confiando no Senhor. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei e vos alegreis. Gênesis 22, Pedro, do 1 ao 4. Gênesis 22, do 1 ao 4. E aconteceu depois dessas coisas que provou Abraão. E aconteceu que depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ele em holocausto. Deus pede uma coisa estranha para Abraão. O que Abraão fez? Obedeceu a Deus. Ele mandou sacrificar o filho dele, ele obedeceu. Uma coisa estranha. Ele não questionou a Deus. Ficou perguntando, Deus, mas isso e aquilo. Não, ele obedeceu. Ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus. Tem coisa estranha que a gente não fica questionando. O que nós vamos fazer? O Senhor está estranho, eu vou orar. Aquela pessoa está muito estranha, eu vou orar. A gente não se intromete, a gente não dá conselho. Tem hora que a gente não fala nada, tem hora que nós só temos que orar para Deus mostrar, para Deus trazer uma palavra, para Deus trazer uma palavra real para a gente resolver aquilo. Então Abraão, ele não interferiu na obra de Deus, mesmo sendo filho. Mesmo sendo filho, Senhor, poupa meu filho, não. Mesmo sendo filho, mesmo sendo o maior laço familiar dele, ele não se intrometeu. Né? E Deus pediu para ele uma coisa muito estranha. Então nós temos que se acostumar com as coisas estranhas. Ao invés de sair por aí chorando, ficar triste, né? Com a coisa estranha, buscar coisas fora do caminho de Deus, não, nós vamos orar. Senhor, está estranho, eu vou dobrar meu joelho aqui, porque está estranho o negócio. Eu vou dobrar, então, meu joelho. Então Abraão não interferiu na obra de Deus, mesmo sendo filho. O que Deus ia fazer na vida do filho dele, ele deixou. Ele permitiu, ele não interferir. Então tem coisa que é estranha que a gente não interfere. A gente não fala nada. A gente fica quieto, né? A gente não interfere. Lá na igreja, uma época, uns 20 anos atrás, lá tinha um casalzinho na igreja, chamava Wagner e chamava Marlene. Então a Marlene já tinha passado muito tempo, não casou, e ela arrumou um rapazinho que era um pouquinho mais novo do que ela. Daí começaram lá um namoro, um relacionamento, indo para a igreja e tal, só que o pastor não concordava. Aí o pastor foi falar que não concordava, porque ele era mais novo, ela era mais velha, e ele não concordava, e causou aquele clima, aquela situação lá na igreja e tal. O que aconteceu? Estão casados até hoje. E o pastor separou. Então tem coisa que é estranha, a gente não se mete no meio. Tem coisa que a gente só ora. Aí foi lá, fez aquele estadalhaço todinho, né, com o casal está casado até hoje, depois de 20 anos, e o pastor separou. Então tem coisa que a gente não se mete, tem coisa que a gente não fala. A gente tem que aprender a lidar com o estranho. E às vezes a gente ficar quieto também é obra de Deus. Né? A gente fica quieto ali, a gente fica olhando e orando.
Você perceber alguma reação, algum movimento, algum comportamento estranho, eu vou orar. Em nome de Jesus, eu vou orar aqui. E aí Deus vai mostrando, Deus vai falando. E quando Deus mandar a gente falar, a gente fala. Então tem coisa que a gente não fala, tem coisa que a gente não se intromete, né? Tem coisa que a gente não fala, porque nós vamos falar, o que vai acontecer? Vai dar confusão. Uma vez, tinha uma menina bebendo aqui no final da rua aqui. Ela estava tomando, virando a garrafa. Aí passou alguém e falou para alguém da igreja. Aí esse alguém da igreja foi falar para a mãe, que ela arrumou confusão com a mãe. A mãe não acreditou que a filha estava bebendo na esquina. Arrumou confusão com a mãe. Então tem coisa que a gente não fala. Tem coisa que a gente vai orar e clamar e buscar a Deus. Tem coisa que a gente não fala. Uns dias atrás, eu vi um casado daqui com a mulher lá no parque. Vi a primeira vez. Fui andar lá um pouco, vi a segunda vez. Aí eu subi um dia na padaria, tô lá e ele tá lá na mesa com a mulher. Eu vi a terceira vez. Eu fui lá para contar para a família dele. Não, fui orar. Fui denunciar e orar no mundo espiritual em nome de Jesus. Porque tem coisa que a gente não fala, tem coisa que a gente não se intromete, tem coisa que a gente acha esquisita, a gente só ora. A gente clama a Deus, né? A gente apresenta diante de Deus. Você quer coisa mais bem feita do que ser apresentado diante de Deus? Coisa mais perfeita? Então tem coisa que você não fala, você ora, você apresenta diante de Deus. Então o que acontece? Né? Nós precisamos, tem hora que o silêncio é obra de Deus. Tem hora que a gente fazer silêncio é uma grande obra de Deus. Mas estamos falando com Deus, estamos fazendo silêncio para o homem, mas estamos lá falando com Deus, né? E toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece ele em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se, foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, então não questionou. Ele obedeceu a coisa mais estranha que Deus falou para ele. Então nós temos que estar pronto para lidar com o estranho. Se você não estiver pronto, você vai querer resolver estranho. E vai dar uma bagunça danada. Não resolve. Tem coisa que a gente resolve com oração. Tem coisa que a gente faz e tem coisa que não. Então esse aqui não interviu na obra que Deus tinha na vida do filho. Ele não ficou questionando, por que meu filho? Ele não ficou questionando, foi lá e obedeceu o Senhor, né? Foi lá e obedeceu o Senhor. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então ele está falando de os laços familiares mais fortes que existe, pai e mãe. Mas mesmo assim, o laço mais forte tem que ser com Deus, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então se eu amar meu pai e minha mãe mais do que a Deus, eu não sou digno de Deus. É um laço familiar, só que o nosso laço familiar, o maior, tem que ser com Deus. O maior amor da nossa vida tem que ser com o Senhor. Então quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aí eu amo tanto meu filho e minha filha, mas eu não repreendo, porque eu amo muito. Eles andam fazendo coisa errada, mas eu não repreendo, né? Eu amo demais. Eu não dou um castigo porque eu amo demais. Eu amo demais, então eu dou tudo na hora errada. Então o que acontece? Nós estamos amando mais o filho do que a Deus. Nós estamos amando mais os homens do que a Deus. Então a família é um laço muito forte, um dos maiores laços que existe, mas Deus quer ser amado primeiro. Aí as coisas vão dar certo na família, porque nós estamos amando Deus primeiro e buscando o Senhor em primeiro lugar. 1 Samuel 2, 29. Porque pisaste meu sacrifício e as minhas ofertas de alimentos que ordenei à minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordar do principal de todas as ofertas do meu povo. Então Eli estava honrando mais os filhos do que a Deus, estava pegando as ofertas dando para os filhos.
O que aconteceu? Foi reprovado por Deus, porque amou mais os filhos do que a Deus. Os filhos faziam lá bagunça com sacrifício, ele não falava nada. Na hora que era para falar com a casa dele, arrumar a casa dele, ele não falava. Na hora que era para arrumar a casa dos outros, falava. Então, no tempo errado, né? Falando no tempo errado, porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei a minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordares o principal de todas as ovelhas, para engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então ele não corrigia os filhos, na hora que era para falar, para corrigir os filhos, não corrigia. Abraão, na hora que Deus colocou o filho dele em prova, ele não interferiu. Claro que ele deveria ter clamado muito a Deus para passar uma prova dessa. Né? Passar uma prova dessa, ele deveria ter clamado muito a Deus. E uma coisa interessante, eu vou terminar aqui, Levítico capítulo 25, eu vou terminar aqui, e olha que coisa interessante, a gente sabe que Israel vivia da agrícola, né? Eles plantavam, traziam seu dízimo, as suas ofertas da 25:1. Trazia as suas ofertas, seus dízimos da vaca, então eles trabalhavam, eles comiam da agricultura. E olha que interessante, como Deus fala uma coisa estranha. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará na tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherá os seus frutos. Porém, no 7º ano não haverá sábado de descanso para a terra. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não se semeará o teu campo, nem podarás a tua vinha. Os empregados, lá nessa época aqui de Moisés, o ano sabático, aquele que era empregado trabalhava 6 anos, no 7º ano era livre. Aquele que tinha dívida, que era do povo de Israel, no 7º ano não conseguiu pagar, a dívida era perdoada. E no 7º ano a terra descansava um ano. Agora imagina isso para quem come da lavoura. Deus falou: esse ano aqui ninguém vai arar, ninguém vai podar nada, vocês vão comer daquilo que nascer. Naturalmente, pode comer, mas vocês não vão arar a terra, não vão mexer na terra, esse ano a terra vai descansar. E eles ficavam um ano sem mexer na terra. E era um ano que Deus abençoava. E sabe qual é a moral da história aqui? Meu irmão, Deus sabe o que está fazendo. Verdade. Olha que coisa estranha ele fala, humanamente falando, se eu vivo da agricultura, né? Se eu vivo lá da plantação, ele manda a terra descansar um ano, e eu, Deus? Mas é um ano que Deus mais abençoava Israel. Deus sabe o que está fazendo. Às vezes o negócio é estranho, a gente olha assim, vamos orar, Deus sabe o que está fazendo. É estranho para mim. Eu vivo da agricultura, eu vivo da plantação. Meus animais, Deus fala para mim ficar um ano sem mexer na terra, sem plantar, sem arar, sem nada. E eles ficavam um ano parados. E Deus mandava o suprimento, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle de tudo. Aleluia, Jesus. Amém? Então tudo que é estranho, o que a gente faz? Joelho no chão e ora. Não fala precipitadamente. Né? A gente não tem que ter resposta para tudo. Nem Jesus tinha. A gente não tem que dar palpite em tudo. A gente tem que aprender a se calar, ficar quieto e orar. Está meio estranho, mas eu vou orar. O comportamento de fulano está estranho, eu vou orar. Vou apresentar para Deus, em nome de Jesus. É a melhor forma da gente tratar as coisas é assim. Né? A gente orar. Ele via os filhos lá pegando o sacrifício, não falava nada. Era hora de falar dentro de casa, ele não falava. Era hora da correção, ele não corrigia. E aí ele se perdeu por causa disso. Ele não se perdeu o ministério dele por causa de mulher, ele se perdeu porque não corrigia os filhos, amou mais os filhos do que a Deus. Então Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, o nosso primeiro amor. O resto das coisas Deus vai fazendo em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Pai. Continua falando conosco, Pai. Continua ministrando ao nosso coração, Senhor.